A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos em mais um momento Adora, que melhora. E hoje o Senhor tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Aqui quem fala é a irmã Naila. Nós vamos estar meditando no livro de 1 Crônicas 16, o versículo 12, que diz assim: Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Oh, glória a Deus! Meus amados e minhas amadas, antes de iniciarmos nesse texto, eu queria retomar um pouco a história, para a gente se situar. Nós sabemos que o povo de Deus, ao ir batalhar contra os filisteus, ainda lá em 1 Crônicas 4, nós vimos que a Arca da Aliança ela foi levada pelos filisteus. Quando os filisteus massacraram o sacerdote Eli e os seus 2 filhos. Só que os filisteus, eles colocaram a arca no templo de Dagom, que era o deus deles. No dia seguinte, a estátua amanheceu caída diante da estátua, despedaçada. E Deus castigou os filisteus com pragas de tumores e ratos durante 7 meses. Eles ficaram, meus irmãos e minhas irmãs, desesperados para entregar a arca, para devolver a arca. Então eles colocaram a arca sobre uma carroça puxada por bois e os animais eles caminharam sozinhos até a terra de Israel. Então Davi ele fica feliz com o retorno da arca. E ele logo quer levar de volta para Jerusalém. Só que ele não faz conforme a lei divina. E os bois, nesse retorno, eles tropeçam e a arca quase cai da carroça. E Uzá tenta segurá-la. É quando Deus mata Uzá por ter tocado na arca da aliança, que era algo, meus amados e minhas amadas, que não podia fazer. Que não podia tocar, ninguém podia tocar na arca da aliança. Ela tinha que ser transportada sobre os ombros dos levitas. Então, aquela arca, quando Uzá morre, Davi deixa na casa de um homem chamado Obed-edom. E a Bíblia vai nos dizer que Obed-edom fica com aquela arca por 3 meses na sua casa. E ele foi abençoado com sua família, os seus bens, tudo prosperou de uma forma repentina. E aquela notícia chega a Davi. E Davi logo se organiza corretamente para trazer de volta a arca da aliança. Depois de um período marcado por dificuldade, meus irmãos, Davi finalmente consegue trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A arca representava a presença de Deus, a aliança de Deus com o seu povo. Quando ela chega, Davi não trata aquele momento como uma simples cerimônia. Ele entende que a presença de Deus deve produzir uma resposta no coração do povo. Oh, glória a Deus. E eu quero falar o que a arca produz. Ou melhor dizendo, o que a presença de Deus produz em nós. Primeiramente, meus amados e minhas amadas, a presença de Deus nas nossas vidas, ela produz a adoração. Nesse texto de 1 Crônicas 16, do versículo 1 ao 6, a primeira atitude do povo diante da presença de Deus foi adorar, oh glória, em que Davi ele ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor, e depois ele distribuiu alimentos ao povo. Ao invés de apenas comemorar o retorno da arca, Davi transforma aquele momento, meus irmãos, em um culto de agradecimento ao Senhor. Aleluia. Não basta, meus irmãos, querermos as bênçãos de Deus, ou seja, querer que Ele responda às nossas orações.
O primordial na minha vida e na tua vida é querer, ter e valorizar a presença de Deus nas nossas vidas, para que assim a gente possa viver em adoração ao Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A presença de Deus também, meus irmãos, produz em nós gratidão. Vimos nesse texto que Davi entrega a Asaf e aos seus levitas um cântico de ação de graças. Aqui aprendemos com Davi que ao invés de olhar primeiro para os problemas, nós devemos olhar para as maravilhas que o Senhor já fez e tem feito nas nossas vidas. Pode, meu amado e minha amada, o momento está difícil, mas ao olhar o que Deus já fez, nos faz lembrar que Deus, ele continua fiel a nós, meus irmãos. E isso já é o bastante para manter a alegria em nossos corações. Talvez você que me ouve esteja hoje enfrentando uma batalha difícil, sem saber até se Deus vai te ajudar. Eu quero te dizer, meu amado e minha amada, lembre-se que o Deus que sustentou você até aqui, ele não perdeu o controle da sua história. A fé, meus irmãos, nos faz lembrar das obras de Deus. Quando você estiver triste, lembre-se do que Deus já fez. Quando a porta fechar, quando estiver preocupado, quando não souber o que será do teu amanhã ou o que fazer, lembre-se de quem esteve e está com você ontem e hoje e sempre que você precisar, o nosso Deus. A presença de Deus também produz em nós, irmãos, testemunhos. Nesse texto, do versículo 23 ao 24, nós vimos que Deus fez, que nós já experimentamos as bênçãos e os livramentos do Senhor, e que nós devemos anunciar a todos os feitos do Senhor nas nossas vidas. Oh, glória! Nós fomos chamados, irmãos, para anunciar as boas novas, os milagres, os prodígios, as maravilhas que o Senhor já fez e fará nas nossas vidas. E não apenas para receber as bênçãos. A tua vida, a minha vida por si só, já é um testemunho. Muitos olham para nós e se perguntam: como essa pessoa consegue continuar de pé depois de tudo que enfrentou ou que esteja enfrentando? Sabe por quê, meu amado e minha amada? Porque você não está sozinho. Deus tem te sustentado. É Deus que te sustenta, meu irmão e minha irmã. E por isso você tem que estar alegre, porque a boa mão do Senhor sempre esteve contigo. Meus amados, hoje a minha alegria é imensa. Ontem minha mãe fez a abertura de um projeto por nome Ponte Sonora, em que tiveram muitos levantes, mas nós estávamos, os professores e todos os apoiadores, em jejum e oração por esse dia. Mas vieram os levantes, o professor caiu de moto, minha mãe caiu da escada da casa dela, que é alta, com uma garrafa na mão. Mas para a glória de Deus, grande foram os livramentos. Todos dois estão bem, para a glória de Deus, e o inimigo não conseguiu impedir aquele momento. Deus sabia que pessoas precisariam daquela palavra, de saber que são vistas, que são amadas por Ele, mesmo quando muitos não valorizam. Oh, glória! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que palavra abençoada, que noite abençoada, meus amados e minhas amadas. A palavra foi 40 minutos e todos atentos em silêncio, ouvindo o que o Senhor falava. Era uma palavra de encorajamento,
que nós temos que perseverar nos caminhos do Senhor, independente do que nós estejamos passando. E por esse motivo nós nos alegramos, porque sempre tem dificuldades, levantes, talvez falta de apoio, mas o Senhor é conosco. Oh, glória, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, a presença de Deus também nos ensina a confiar. Aleluia. A partir do versículo 34 em diante, Davi, ele rende graças ao Senhor, dizendo que ele é bom, porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. É verdade, meus irmãos. A nossa gratidão não deve depender das circunstâncias perfeitas. Davi aqui nos ensina a dar graças porque Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus é bom. Ei, irmão, Deus continua sendo bom quando a resposta demora, ou quando a porta se fecha, ou quando estamos passando por desertos. Deus continua sendo bom para mudar a circunstância, para mudar a minha vida, para mudar a tua vida, para mudar a nossa história. Oh, glória! Só confia no Senhor, que Ele é contigo. Mesmo se na terra não te valorizam, não te apoiam, o Senhor não te abandonou. E Ele tem recebido os teus esforços. Ele tem visto o que você tem feito, as guerras que tu tem travado, que muitos nem sabem. Mas haverá e chegará o dia em que você glorificará ao Senhor pelo que passou e pelo que Ele fez. Em suma, meus irmãos, esse texto nos ensina que nós devemos adorar em tempos difíceis, agradecer antes de receber a bênção, testemunhar, por muitas pessoas são e serão edificadas através das nossas vidas. E o mais importante, confiar no Senhor, porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus não falha e nele nós podemos confiar, porque Ele não nos decepciona, Ele não nos abandona, Ele não nos exclui, Ele permanece fiel. Davi, ele nos convida a colocar Deus no centro das nossas vidas novamente, porque talvez o medo, as preocupações, o dinheiro ou a falta dele, a família, o seu trabalho tem tirado a sua atenção do Senhor. Deixa eu te dizer, meu amado e minha amada, que com Deus no centro, a adoração volta, junto com ela vem a gratidão, a esperança e a fé. E eu sei que você está cansado, que você tem travado batalhas, como eu já disse, que ninguém vê, que ninguém sabe. Mas lembre-se das obras que Deus já fez e as que Ele ainda fará. Oh, glória! Deus vai mudar a circunstância, meus irmãos. Deus vai mudar cenários, Deus vai mudar até pessoas. Creiam, porque o nosso Deus, Ele permanece fiel. E como sempre eu digo, Ele sabe como trabalhar na vida de cada um e em cada circunstância. Ele sabe o que é melhor. Sabe a tua história? Sabe essa situação do teu filho, da tua filha? Ou essa situação no teu trabalho? Ou até mesmo na tua igreja, no meio dos teus, que não tem te agradado? Deus vai mudar. Deus vai mudar. Recebe essa palavra crendo que Deus vai mudar a situação da tua casa. Será favorável.
A situação no teu trabalho será favorável, a situação na tua igreja será favorável. A situação que te entristece hoje, Deus vai transformar em alegria. Recebe essa palavra em nome de Jesus e continua confiando em Deus. E assim como Davi, dizendo que Deus é bom, que as suas misericórdias nos alcançam, mesmo estando tudo difícil. Persevera, levanta, Deus é contigo. Deus tem te guiado com seus próprios olhos. Que você venha descansar hoje. Que mesmo algo que te entristeceu, alguma situação ruim, um deserto, eu não sei o que você tem passado, ele não é permanente, é passageiro, porque Deus já preparou um sorriso novo para o teu amanhã. Continue valorizando a presença, porque o mais importante é ter a presença de Deus